parábola, de forma geral, né, diferentemente da reta, que a gente trabalhou bastante na unidade passada, né, a parábola é uma função que já tem curva. Né, claramente no gráfico, né, ela é uma função com curva. Né? E isso faz com que você tenha algumas peculiaridades importantes, tá bom? Sobre as parábolas. Diferentemente das funções lineares, que só crescem, né, ou só decrescem, as parábolas elas podem crescer e decrescer, né, ou elas podem decrescer e crescer. Ou seja, ela pode subir e descer, ou ela pode descer e depois subir. Né? Então, é uma função diferenciada. Né? Não é a mesma coisa das retas. Né? Então, vamos lá. Primeira questão, diz assim. Observe os gráficos das funções do segundo grau abaixo. Né? Então, quando ele fala funções do segundo grau, ele já está implicitamente dizendo aqui que são parábolas. Né? São funções parabólicas. Bem? Em relação a essas funções, determine o sinal de A. Então, ele quer saber qual é o sinal de A, o discriminante δ e o valor do C. Ora, a gente sabe que uma parábola ela é definida da seguinte forma. Né? Toda parábola ela tem a seguinte cara. AX2 né, mais BX mais C. Né? É isso que caracteriza uma parábola. Por exemplo, você pode ter a função x2 mais 3x menos 5. Né? Então, aqui, por exemplo, o A é 1, o B da nossa parábola, né, vai ser 3, e o C da nossa parábola vai ser menos 5. Né? Outra parábola, f de x igual a 3x2 menos 4x mais 1. Né? O nosso A vai ser 3, o B vai ser menos 4 e o C é mais 1. Tá bom? Só que ele quer saber que você olhe para o gráfico aqui, né, e diga qual é o sinal do A. Né? Vamos primeiro trabalhar o sinal do A. A gente estudou, né, a gente sabe que A positivo, né, é uma função com concavidade para cima. Tá certo? E uma função com A negativo é uma função com concavidade para baixo. E o que é a concavidade? O que significa isso? Concavidade nada mais é do que a abertura da parábola. Né? Ou como alguns gostam de popularmente chamar, a boca da parábola. Né? Então, a sua função parabólica, assim, como essa daqui, por exemplo, né, que ela sobe, depois desce, tá bom? Perceba que a sua concavidade, né, a abertura da parábola, imagine como se fosse umas pernas aqui. Né? As pernas da parábola aqui estão para baixo. Né? Então, essa abertura de pernas aqui ela está para baixo. Né? Isso significa que a concavidade está para baixo. Então, se a concavidade está para baixo, o A desta parábola aqui vai ser o quê? Negativo. Tá bom? Isso é o que significa concavidade. É a abertura da parábola. Né? É digamos, a forma como a parábola se direciona. Né? Não olhe para o vértice da parábola. Você deve olhar para as, digamos, pernas da parábola. Né? A função ela sobe, depois desce. Então as pernas da parábola aqui estão para baixo. Né? Ou alguns chamam de boca, né? Está para baixo da parábola, você chama o que você quiser. Né? Mas o fato é que isso aqui, o nome que se dá para isso é concavidade. Né? Ou, de uma forma um pouco menos técnica, né? É a abertura da parábola. Né? Se você quiser bem falar coloquialmente, né? A boca da parábola, as pernas da parábola estão para baixo. Né? Nesse segundo caso aqui do item B, ó, perceba que a parábola
ela está com a sua abertura para cima, né? As pernas, digamos, da parábola aqui está para cima. Então, obviamente, aqui o A vai ser positivo, né, dessa parábola. E essa outra parábola aqui também tem a abertura para cima, né, ou a boca para cima. Isso significa que a concavidade também é positiva. Então, o A dessa parábola é positivo. Então, quando você olha para o gráfico de uma parábola, por exemplo, f de x igual a 2x menos 3x mais 5, né? Sem precisar fazer gráfico, você já sabe que essa parábola o quê? Tem uma concavidade positiva, porque o A da parábola, que é 2, ele é maior do que 0. Né? Então, ela tem uma abertura para cima. Outro exemplo de parábola, f de x igual a menos 3x2 mais x menos 1. Né? Claramente aqui o valor do A é negativo. Né? Então, como o A é negativo, ele é menor do que 0. Né? Então, a sua concavidade é para baixo. Isso é a melhor forma de você fazer, por exemplo, um gráfico de uma parábola, é já identificar se ela tem concavidade para cima ou se ela tem concavidade, né, para baixo. Tá bom? Vamos agora para o valor do discriminante. Né? O que é o discriminante? É o famoso delta da parábola. Né? O delta da parábola é uma propriedade que a gente vai discutir também bastante aqui, que te dá a seguinte expressão. O delta da parábola, né, letra grega aqui, delta maiúscula, né, significa B2 menos 4AC. Né? Então, você pega aqui as variáveis, os parâmetros B, A e C, e essa expressão aqui significa delta. Quando a gente for estudar as raízes da equação, a gente vai precisar bastante desse delta aí. Tá bom? E o que o delta diz sobre a parábola? Né? Tem algumas propriedades importantes. Por exemplo, se o delta, vou fazer aqui 3 situações. Se o delta for positivo, né, a parábola tem duas raízes reais. Né? E o que significa a raiz da parábola? A raiz da parábola é justamente os pontos da parábola. Da mesma forma que a função linear é o ponto que toca o eixo x, né? Para a parábola também é o ponto que toca o eixo x. Então, por exemplo, uma parábola com concavidade positiva, né, ela tem duas raízes, ó, escrita dessa forma aqui, ó, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Isso aqui são as raízes da parábola. Então, se o delta for positivo, você tem uma parábola com duas raízes reais. Né? Então, parábola com duas raízes reais. Se o delta for negativo, o que acontece? A sua parábola não possui raízes reais. Tá bom? E se o delta for 0, vou já explicar aqui essas situações. A parábola possui uma raiz real. Né? Ora, o que é não possuir raízes reais? Acontece quando você tem, por exemplo, uma parábola que não toca o eixo x. Né? Um exemplo é essa aqui, ó. O gráfico dessa parábola aqui, ela não toca o eixo x. Né? Como ela não toca o eixo x, ela tem um delta que é negativo. Né? E a última situação, que o delta é 0, acontece quando a parábola toca exatamente em um ponto, que é justamente o seu vértice. Ela toca só nesse ponto aqui. Né? Então, esse ponto aqui é uma raiz e, ao mesmo tempo, né, é vértice. Tá bom? Então, esse aqui é raiz
né, que é igual ao vértice da parábola. Perceba que quando você tem duas raízes, né, o vértice aqui ele não é igual às raízes. Nesse caso aqui, o vértice, as raízes são diferentes do vértice. Né? E nesse caso aqui, ele possui o vértice, só que não toca e nem possui raiz. Né? Então, basicamente, o vértice existe, mas as raízes não existem. Tá bom? Ora, se a gente olha para o gráfico lá, o que acontece? Ó? Vamos olhar agora para o delta. Essa parábola aqui, ela possui duas raízes. Está aqui, ó. São dois pontos onde a parábola toca, né, o eixo x. Né? Então, essa parábola aqui, ela possui um delta claramente positivo. Né? No item B, ó, essa parábola aqui, ela toca só em um ponto do eixo x, ou seja, as raízes é igual ao vértice. Então essa é uma situação onde o delta é 0. Né? E por último, item C, é uma parábola que, apesar de ter concavidade agora para cima, ela toca o eixo x em dois pontos. Então aqui também o delta é positivo. Né? Nesse exemplo aqui a gente não tem nenhuma parábola, né, que não toca o eixo x. Né? No A toca duas vezes, então delta é positivo. No B toca uma vez, então é igual ao vértice. Né? E no C toca duas vezes. Esse ponto aqui, ó, que é o ponto onde a parábola toca o eixo y, que eu estou desenhando aqui de azul claro, né, é a interseção. Então, esse ponto aqui é interseção com o eixo y. Né? Eu não conheço um nome específico para isso, né? Mas a gente conhece como interseção com o eixo y. E quem determina esse ponto é o valor do C. Bom, é o valor do C. Então, ó, nesse ponto aí, ó, qual vai ser o sinal do C? Ó? Perceba que o ponto ele toca no lado negativo do eixo y. Então aqui o C é negativo. Né? Esse ponto aqui toca na parte positiva do eixo y. Então aqui o C é com certeza positivo. E no último exemplo também, ó, o C toca na parte positiva do y. A parábola toca na parte positiva do y. Esse ponto aqui é C positivo. Bom, então, como ele queria só saber o sinal aí, né, das variáveis, a gente tem essa informação aí através do A para me dar a concavidade. O delta me dá a quantidade de raízes que existem. Né, e o C me dá a interseção com o eixo y. Tudo bem? O gráfico de uma função quadrática, né, x mais bx mais c. Né? Então, essa função aí, ele está te dizendo, só que tem um diferencial. Ele está te dizendo que o f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Né? Quando ele está escrevendo a função desse jeito, né, perceba que o a, que é esse valor que deveria estar aqui, é 1. Né? Então, o a aqui é 1. Tá bom? Então, você já sabe que a parábola ela tem concavidade o quê? Positiva. Conforme está no gráfico ali, está correto. Né? Então, concavidade positiva. Né? A abertura para cima. Bom? E tem uma coisa importante, ó. Do jeito que está aí o gráfico, né? A ideia aqui, ó, ele toca só em um ponto no eixo x.
né? Então aqui a gente tem o eixo x, aqui a gente tem o eixo y. E perceba que o vértice, né, ele é a raiz. Né? E só tem uma raiz. Se só tem uma raiz e o vértice obviamente é igual a raiz, o delta é 0. Então a gente já sabe que o A é positivo, que o delta é 0. Bom, então você pode até eliminar já algumas aqui, ó. O A negativo a gente pode eliminar, o A sendo negativo a gente pode eliminar, e o delta é 0. Então a gente pode eliminar esse item B aqui também. Fica entre o C e o D a nossa resposta aí. Agora, vamos olhar para o C. O C me dá a interseção com o eixo Y. E você está vendo aí, ó, que o C é esse ponto aqui. Né? E ele toca no lado positivo do eixo Y. Né? É o lado positivo. E significa o que nesse caso? Que o nosso C é positivo. Então o C para essa parábola aí é positivo. Resposta aqui no caso, então, item C. Você tem o A positivo, o delta igual a 0 e o C positivo. Questão 3. Ó. Questão 3 pede para você identificar apenas pontos que pertencem à parábola. Né? Basicamente é o seguinte, ó, complete a tabela abaixo com a função definida por f de x igual a x2 menos 2x. Né? Então ele tem uma função aqui que é y igual a x2 menos 2x. Né? Você pode chamar de f de x igual a x2 menos 2x. E aí você já pode identificar uma coisa importante. Ó. Nessa função, o formato tradicional da função parabólica é o quê? ax2 mais bx mais c. O termo que está próximo ao a, o termo que está próximo ao x2 é o a. E aqui a gente identifica o quê? O a é igual a 1. Certo? O a é igual a 1. No item B, né, o valor do B agora, ó, é o parâmetro que está próximo do x. E quem é que está próximo do x? Ó, menos 2. Ó. Bom, então aqui a gente pode dizer que o B é menos 2. E o valor do C? O C é chamado de termo, também é chamado de termo independente. Por quê? Porque ele não depende de x, né? E é a nossa interseção com o eixo y. Mas para essa parábola aqui não existe. Ó. Cadê? Se não existe, é 0. Certo? Então aqui a gente já identificou o A, o B e o C. Tá? E aí, o que acontece? O A é igual a 1, o B é igual a menos 2 e o C é igual a 0. Mas é isso que ele está perguntando. Né? O que ele está perguntando, né, o que ele quer que você faça de fato, é basicamente calcular valores. Né? Então vamos lá. Ó. Y igual a x2 menos 2x. Como é que fica aí? Ó? Fica assim, ó. Y igual a x2 menos 2x. Então o y vai ficar, quando o x for menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, né? Menos 2 vezes menos 1. Né? Como é que vai ficar esse y aqui? Ó? Menos 1 ao quadrado, a gente tem que menos 1 vezes menos 1 é
1. Né? Menos 2 vezes menos 1 vai ficar mais 2. Né? 1 mais 2 é 3. Né? Então, o x é menos 1, o y é 3. Então, quem é o par ordenado? X igual a menos 1, y igual a 3. Bom? Para agora x igual a 0. Ó. Y igual a 0 ao quadrado menos 2 vezes 0. Né? Então, a gente tem o quê? Y igual a 0. 0 ao quadrado é 0. Menos 2 vezes 0 é 0. Então, a gente tem aqui y igual a 0. Então, a coisa importante aqui é que o ponto 0, 0 faz parte dessa parábola. Né? Isso é uma regra. Tá bom? Qual é a regra? Você jamais pode esquecer para essa parábola. Sempre que o c for 0, como é o caso dessa parábola aqui, a parábola passa pela origem do sistema de coordenadas. Certo? Então, sempre que o c for 0, né, que o termo independente for 0, a parábola ela passa pela origem do sistema de coordenadas. Isso é uma regra geral. Você não pode esquecer isso aqui jamais. A gente acabou de identificar o ponto 0, 0, né, que é a origem, pertence à parábola. Por quê? Porque o c é 0. Tá bom? O c é 0. Vamos continuar aqui fazendo os cálculos. Agora x igual a 1. Y igual a 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. Né? 1 ao quadrado é quanto? 1. Né? Menos 2 vezes 1 dá menos 2. 1 menos 2 vai ficar menos 1. Então, o ponto 1 menos 1 faz parte, certo, da parábola. Quando o x agora for 2, vai ficar assim, ó, y igual a 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2. Então, a gente tem o quê? 2 ao quadrado é 4, menos 4. Aqui 2 vezes 2 é 4. Então, esse aqui é y igual a 0. Né? Ou seja, que ponto é esse? O ponto x igual a 2, y igual a 0. Tá bom? Por último, a gente tem x igual a 3. Então vai ficar assim, ó, y igual a 3 ao quadrado menos 2 vezes 3. Então, como é que fica aqui? Y igual a 3 ao quadrado, 9, menos 2 vezes 3, 6. 9 menos 6 dá y igual a 3. Então, a parábola passa pelo ponto 3, 3. Certo? A quarta questão é a mesma função anterior. Né? x2 menos 2x. E ele quer que você determine as raízes da função da questão anterior. Tem várias formas de determinar as raízes de uma função parabólica. Né? Existe a forma tradicional, que é calculando o delta de Bhaskara. Tá bom? Existe a forma de completar os mínimos quadrados. A gente vai discutir bastante. Né? Mas existe uma forma mais rápida, que foi aquela que a gente fez justamente na questão anterior. Né? Onde a gente simplesmente calculou alguns pontos, né? E identificou algumas coisas importantes. Então, ó, eu trouxe aqui as informações, né? Trouxe os pontos, um conjunto de pontos que pertencem às parábolas, né? E eu trouxe aqui os parâmetros, né? As constantes, digamos assim. Né? As constantes, né? Que dependem
de x aí ou não, né? Que no caso do c não tem independência do x. E o que a gente faz isso daí para encontrar as raízes? O que é uma raiz? Por definição, raiz não importa se é uma função linear, se é uma função parabólica, ou se é uma função de terceiro grau, quarto grau. Raiz é o valor no eixo x, onde a função cruza, né, por ele, né, pelo eixo. Tá bom? Basicamente é o ponto do eixo x onde a função intercepta o próprio eixo x. Né? Então qualquer função aí, seja linear, parabólica, né, que ela toca o eixo x, esses dois pontos aqui, né, são as raízes. Né? Como eu falei, pode ter duas raízes, pode ter uma raiz, a parábola, ou pode não ter raiz. E o que caracteriza a raiz aqui? Toda raiz, todo ponto, né? Digamos assim, todo ponto que é raiz de uma função possui o valor da ordenada. O que é o valor da ordenada? É o valor de y igual a zero. Né? Então, se é raiz aqui, ó, esse ponto aqui, x1, x2, que são as raízes, né, é o ponto x1, 0, x2, 0. São esses dois pontos. E se você observar bem, ó, a gente identificou esses pontos aqui. Dentre esses 5 pontos existem as duas raízes. Olha só. Esse ponto aqui que a gente acabou de calcular é uma raiz. Por quê? Porque tem um zero aqui no y. Esse ponto aqui, ele é uma raiz. Por quê? Porque o zero está aqui no valor do y também. Aí você diz assim, pode ter mais? Não. A parábola, no máximo, tem duas. Se você já encontrou duas, você já encontrou todas as raízes. Então, nessa questão aqui, ó, quem são as raízes? São os pontos x igual x1 igual a 0 e o x2 é igual a 2. Pronto, isso aqui seria a resposta dessa questão, simplesmente olhando para o que foi calculado na questão anterior. Por sorte, a gente conseguiu calcular exatamente as raízes. Ele pediu para calcular x igual a 0, x igual a 2 e a gente identificou isso daí como uma raiz. Tá bom? Por quê? Porque a raiz é caracterizada onde o valor do y é igual a 0. Certo? O valor do y é igual a 0. Quinta questão. Diz assim, ó, a função os zeros, né? Aí aqui ele diz assim, os zeros da função quadrática. O que é zeros de função quadrática? É outra forma mais elegante de chamar de as raízes, né? As raízes também são chamadas de zeros da função. Né? Definido como sendo y igual a x2 menos 2x menos 15 são. Né? Aqui, como eu falei, existem várias formas de se encontrar as raízes. Então, você tem uma função x2 menos 2x menos 15. Né? E você quer saber qual é o valor da função, qual é o valor de y, né, que te dá, qual é o valor de x que te dá o y igual a 0. Então, basicamente, você quer resolver x2 menos 2x menos 15 igual a 0.
A gente vai fazer aqui da forma tradicional, que é a forma mais rápida de se encontrar as raízes, né, sem precisar entrar muito em detalhes, né, que é usando o delta de Bhaskara. Né. Aqui a gente identifica o nosso A como sendo 1, identifica o B como sendo 2, né, e identifica menos 2, né, e identifica o C como sendo menos 15. Uma vez que a gente identifica o A, o B e o C, a gente pode calcular o delta, que é B2 menos 4AC. Né? E eu mostro nos vídeos como é que a gente chega nesses delta. Né? Eu falo toda a parte histórica, né? Como foi que ao longo da história, né, as pessoas desenvolveram esse método aí de Bhaskara, né? Que na verdade leva o nome de Bhaskara, mas não foi nem desenvolvido inicialmente pelo Bhaskara. Né? Foi bastante utilizado pelo Bhaskara, mas não foi desenvolvido originalmente pelo Bhaskara. Né? Como é que fica aqui? Então, quanto é que é o valor do delta nesse caso aqui? Fica assim, ó. Delta, b ao quadrado. Quem é o b ao quadrado? Menos 2 ao quadrado, né? Menos 4, o valor do A, que é 1, o valor do C, que é menos 15. Né? Aí a gente fica o quê? Com delta igual a menos 2 ao quadrado é igual a 4. Tá bom? Menos 4 vezes 1 vezes menos 15 dá mais 60, porque 4 vezes 15 é 60. Menos com menos dá mais. Isso aqui vai ficar 64. Né? E as raízes? Né? Então, o método de Bhaskara ele é de tal forma que as raízes, né, o nosso x1 e o x2, eles são calculados da seguinte forma. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, a gente vai fazer separadamente cada um deles aqui. Ó. x1, pegar a parte positiva, menos b, mais raiz de delta sobre 2a. Quem é o b? O b é menos 2, então vai ficar assim, ó, menos 2, mais raiz de delta. O delta é quanto? 64. Quanto é que é a raiz de 64? 8. Dividido por 2a. Então a gente tem o seguinte, ó, menos 2 com menos 2 dá mais 2. Então vai ficar 8 mais 2 dividido por 2. Vai ficar 10 dividido por 2, que é 5. Então uma das raízes aqui, um dos zeros, é 5. E o nosso x2? x2 vai ficar menos b, só que agora a gente usa o negativo. Ó, menos raiz de delta. Dividido por 2a. Então, vai ficar menos com menos 2, menos 8. Né? Dividido por 2a. Com 2 é 1, fica só 2. Então, a gente tem o quê? 2 menos 8, dividido por 2. 2 menos 8 é menos 6, dividido por 2. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, a gente tem aqui uma raiz é 5, a outra raiz, né, é menos 3. Tá bom? Então, a gente vem aqui nas respostas, ó, e observa que o item B aqui, ó, satisfaz, né, o nosso problema. Né? Os zeros da função é menos 3 e 5. Existem outras formas de se calcular essas raízes? Existe. Tá bom? Você pode usar aqui, né, a regrinha da soma do produto, como já foi mencionado. Né? Então você olha para cá, isso aqui vai ser a soma das raízes. Perceba que menos 3 mais 5 dá 2, por isso que tem esse 2 aí. E esse cara aqui é o produto das raízes, menos 15. Né? Então, tem como fazer sim, mas tem que ter muito cuidado, porque nem sempre dá certo. Né? Só dá certo quando o A é igual a 1. Tá bom? Aí você consegue calcular as raízes dessa forma, usando a soma do produto. Né? Sexta questão, diz o seguinte, ó.
Determine as coordenadas do vértice das funções dadas por. Né? Aí ele quer saber as coordenadas, tá bom? Eu vou fazer aqui de uma forma um pouco diferente, porque existe uma forma direta de se calcular as coordenadas dos vértices, né? Mas eu vou fazer uma forma um pouco diferente, levemente diferente, né? Como é que é essa forma levemente diferente? A gente vai calcular as raízes, né? Não necessariamente o vértice de forma direta, e vai usar, né, a simetria. Né? Isso quando tem raiz. Né? Isso só vale quando tem raiz. Eu vou mostrar que essa forma aí, obviamente, ela só funciona para quando tem delta maior ou igual a zero. Se o delta for negativo, não tem como calcular o vértice dessa forma, né? Porque ele não vai ter raiz. Vamos pegar o primeiro caso aí, que é o caso do item A, que é o seguinte. Y igual a x2 menos 4x menos 5. Como é que a gente calcula, então, nesse caso aí? Primeira coisa, identificar quem são. O A vai ser 1, o B é menos 4 e o C é 5. Menos 5, né? Como é que vai ficar o delta? Delta é igual a B2 menos 4AC. Né? Então, quanto é que vai ser o delta aqui? Ó? B2 vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 5. Então, a gente vai ficar o que aqui? Ó? Menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes menos 5 dá mais 20. Então, a gente tem aqui o delta igual a 36. Então, quem é que vai ser as raízes? X1 vai ficar menos B mais raiz de delta dividido por 2A. Então, o nosso x1 vai ficar assim. Ó. Quem é o B? 4. Com B menos B vai ficar 4. Mais raiz de delta. Quem é a raiz de 36? 6. Dividido por 2A. Mas quem é o A? 1. Então, a gente vai ter aqui 4 mais 6, que dá 10. Dividido por 2 dá 5. Tá bom? Segunda raiz. Menos B menos raiz de delta igual a sobre 2A. Não? Isso vai ser o quê? Menos B com o B sendo menos 4 vai ficar só 4. Menos o delta, que é 6, dividido por 2. Então vai ficar 4 menos 6 é menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Aí eu disse que uma vez que você tem as raízes, fica fácil de você calcular o vértice. Por quê? Porque você pode usar a simetria, quando o delta é zero ou maior do que zero. Nesse caso aqui o delta é positivo. O que é a simetria? Perceba que é o seguinte, ó, eu encontrei que os pontos aqui, né, o x1 é 5 e o x2 é menos 1. Você pode até inverter aqui para deixar na ordem, né? Digamos assim, o x1 passa a ser menos 1 e o x2 passa a ser o 5. Isso não tem problema nenhum, é só para deixar na ordem crescente. Né? O que acontece? Ó? Vamos lá fazer um esboço do gráfico aqui. A nossa parábola, ela tem o A positivo, porque o A é igual a 1. Aqui, ó, A é igual a 1. Certo? Então é uma parábola que tem concavidade para cima. Só que eu já identifiquei as raízes, ó, x igual a menos 1 e x igual a 5. Ou seja, aqui no ponto menos 1, a gente tem uma raiz. Aí lá no ponto 5, ó, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem outra raiz. E se é uma parábola com concavidade positiva, então a gente tem um gráfico que é mais ou menos assim. Ó. A boca dela, né, é para cima.
Tá certo esse gráfico aqui? Não sei, vamos ver. Né? Do jeito que o gráfico está dizendo aqui, esse ponto aqui é uma interseção, né? Deveria ser o valor do C. Quanto é que vale o C na nossa parábola? Menos 5. Então esse ponto aqui é o ponto menos 5. Bom? Então aqui ó, a gente já vê que está coerente, porque o C é negativo. Então é mais ou menos o gráfico seria isso daí. Aí eu disse que dá para usar simetria para descobrir, né, o vértice. Como é que é isso? O que é simetria? Simetria, obviamente que é algo que é simétrico. Ser simétrico significa que o que tem de um lado é igual ao que tem do outro lado. E qual é o lado que tem igual ao outro lado? Perceba que se você colocar aqui, nesse ponto da parábola aqui, um eixo imaginário aqui, digamos que existe aqui um eixo imaginário nesse ponto aqui da parábola, passando exatamente pelo vértice da parábola. O que tem de um lado desse eixo da parábola é igual ao que tem do outro lado do eixo da parábola. É simétrico. O que significa ser simétrico? Que se você colocar um espelho na frente, você não consegue identificar, né, quem é a imagem e quem é o objeto real. É uma coisa simétrica. É como se existisse um espelho aí entre os dois. Né? E de fato, toda parábola, toda e qualquer parábola, ela é simétrica. Porque o gráfico da parábola, ele é idêntico ao que tem do outro lado. É como se existisse um espelho no meio da parábola. Por isso que eu chamo de simetria. A gente chama de simetria. Porque o que tem de um lado tem do outro. É idêntico. E quem é que faz essa divisão? O vértice. O vértice da parábola, esse rapaz aqui, ele faz a divisão. Tá bom? Aí você fez a continha e descobriu o seguinte, ó, que uma raiz era menos 1, a outra raiz era 5. Né? Deixa eu só escrever de novo aqui, 5. E aqui, menos 1. Se tem simetria, o tanto que tem de um lado tem do outro. Né? Então isso significa que esse tamanho aqui daqui para cá, ele tem que ser igual a esse tamanho daqui para cá. Porque é simétrico. Qual é o tamanho total? O tamanho total ó, vai do menos 1 até o 5. Se tem uma coisa que vai do menos 1 até o 5, positivo, qual é o tamanho dela? 6, né? Se vai do 1 até o 5 é 6. Certo? Do menos 1 até o 5 é 6. Se fosse do 1 até o 5 seria 4, mas é do menos 1 até o 5. Então é 6. Então, se é 6, significa que você tem 3 desse lado aqui e 3 desse outro lado aqui. Então, se você tem o número de divisões, agora vamos olhar só para o eixo X. Ó. Aqui o eixo X, está aqui o nosso eixo Y. E eu fiz assim, ó, menos 1 bem aqui. Ó. Aí aqui é o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Aqui é o 0. E o número total de divisões ó, é 6, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas como está dividindo ao meio, é 3 para um lado e 3 para o outro. Então isso significa o quê? 1, 2, 3. Do outro lado é 1, 2, 3. Então esse ponto aqui, ó, que é o x igual a 2, divide a parábola na metade. Divide a parábola na metade. Então, com certeza, esse ponto bem do meio aqui é o 2. Porque divide a parábola na metade. Certo? Então daqui a gente pode concluir que o x do vértice é igual a 2, porque ele divide
a parábola na metade. Só usando simetria. Aí você diz, professor, mas eu já sabia que existiam outras fórmulas para se calcular o vértice. Existe, tudo bem. Mas existe uma forma mais, digamos, gráfica, né? Uma forma mais visual de se descobrir qual é o x do vértice a partir das raízes. A partir das raízes a gente consegue calcular o x do vértice. Né? Então, esse x do vértice aí a gente descobre que é 2. E o y do vértice? Agora a gente precisa só calcular o y do vértice. Ó. Vamos calcular o y do vértice. O f de x, a função, né? A nossa função aqui que a gente calculou é x ao quadrado menos 4x menos 5. Então está aqui, ó. X ao quadrado menos 4x menos 5. Se o x do vértice eu acabei de descobrir que é 2, quanto é que vai ficar o meu f de x do vértice? Que é justamente o nosso y do vértice. Vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 menos 5. Então a gente tem o quê? Y do vértice é igual a 4. 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 2 dá 8, menos 5. Né? Então você tem o quê? 4 menos 8, né? Fica menos 4. Menos 5 vai dar menos 9. Então a gente tem menos 9. Né? Então a gente fica com x do vértice aqui igual a menos 9. Tá bom? Então nessa questão aqui, ó, o ponto x igual a 2 e o ponto y igual a menos 9, ele é o nosso vértice. Tá bom? E você não precisa usar fórmula aí, de certa forma, para calcular o vértice nessa questão. Basta você usar simetria. É uma das formas de se calcular o vértice da parábola. X ao quadrado mais 2x menos 8. Item B. X ao quadrado mais 2x menos 8. Né? Vamos ver nesse caso aqui quanto é que fica o valor do delta. Né? O A aqui é 1. O B é 2. Né? E o C é menos 8. Quanto é que vai ficar o valor do delta? O delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Vamos ver quanto é que vai ficar o delta, então. B ao quadrado é 2 ao quadrado. Né? Menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é menos 8. Né? Então vai ficar o que aqui? Ó? Delta é igual a 2 ao quadrado, que é 4. Menos 4 vezes menos 8 dá mais 32. Então a gente tem o que aqui? 36. Então o delta aqui no caso é 36. Olha, beleza. Então, ó, se o delta é 36, ele é maior do que zero. Então a gente tem o quê? Duas raízes reais. Bom, duas raízes reais, sem problema nenhum. Então vamos lá calcular essas raízes. Ó. x1 igual a menos b mais raiz de delta dividido por 2a. Vai ficar como? Menos 2 mais raiz de delta, que vai ficar 6, dividido por 2a, que é 2. Então, menos 2 mais 6 vai ficar 4, dividido por 2 dá 2. Então, uma raiz é 2. A outra raiz, x2 menos b menos delta, dividido por 2a. Vai ficar menos 2 menos 6 dividido por 2. Então, a gente tem menos 2 menos 6, né, que vai dar menos 8, dividido por 2 dá menos 4. Então, a raiz, segunda raiz, é menos 4. Vamos lá tentar usar o mesmo método, né, de usar a simetria, porque agora a gente tem as raízes. Ó. Uma raiz é 2, a outra raiz é menos 4. Como é que vai ficar aqui? Vamos lá. O eixo y
Então, assim, vou colocar menos 4 e 2, né? Então vou colocar mais para cá. X, Y, né? Quais são as informações que a gente tem? Ó, o A é 1, o C é menos 8. Ó, vamos deixar aqui. Então o A é 1, o C é menos 8. Né? Então aqui vai ficar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então aqui é menos 4. 1, 2. Aqui é o 2. Aí, como o C é menos 8, a parábola ela vai tocar lá no menos 8. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Né? Vamos baixar aqui mais um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então a parábola ela vai, querendo ou não, tocar esses dois pontos aqui que são as raízes. Ó. X igual a menos 4, x igual a 2, né? Que são as raízes. E vai tocar o ponto também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É a interseção aqui. Ó. Então, basicamente, essa parábola vai fazer assim. Ó. Você vai ter uma parábola que toca aqui mais ou menos esse ponto. Vou tentar desenhar aqui. Mas é alguma coisa assim. Certo? O desenho não está muito bonito aí não, mas a parábola mais ou menos é assim. Tocando aqui no ponto x igual a menos 8. Y igual a menos 8. Certo? Essa seria a parábola. Como é que a gente descobre o vértice aí? Né? O vértice seria esse ponto aqui. Como é que a gente pode descobrir? Mesma coisa. Ó. O vértice da parábola divide a parábola em duas metades iguais. Então, de um lado, você tem aqui a sua parábola, né, que é essa parte aqui, que é a parte crescente da parábola, e do outro você tem a parte decrescente da parábola, que é igual. Certo? Quando você olha para a distância entre uma raiz e outra, você tem o quê? Você tem menos 4 de um lado, e você tem o 2 do outro lado. Qual é a diferença daqui para cá? 6 de novo, não? Certo? 6. Né? Aí você tem o seguinte, ó. Vamos lá. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E do outro lado você tem 1, 2. Aí, ó, novamente, vamos usar a simetria aqui. Ó. Uma raiz é menos 4, a outra raiz é 2. O que vai dividir de um lado do outro? Vai ser 3 para um lado e 3 para o outro. Então a gente anda aqui, ó. 1, 2, 3. E para cá, ó. 1, 2, 3. Então esse ponto aqui, ó, é a metade do caminho entre as duas raízes. Né? Então esse ponto aí que é o menos 1 vai ser o nosso x do vértice. X do vértice passa a ser menos 1. Por quê? Porque é a metade das raízes. Outra forma mais rápida de fazer isso daí é só você lembrar que, como ele é o meio do caminho, você pode simplesmente dizer que o x do vértice é a média das raízes. Tá certo também, ó. Como é que vai ser o x do vértice aqui? Ó? Se é a média, uma raiz é menos 4, a outra raiz é 2. Menos 4 menos 2 vai dar menos 2, dividido por 2 vai ficar menos 1. Né? Então você tem aqui que o x do vértice é menos 1. Dá no mesmo. Ou você usa simetria ou você usa aqui a média das raízes. Eu gosto que você tenha essa visão de gráfico, né, para você visualizar melhor as curvas parabólicas aí. Bom, então o nosso x do vértice, ou você usando a média, ou você usando a simetria, dá menos 1. Certo? O y do vértice agora você substitui na função. Você pega essa função, x ao quadrado mais 2x menos 8. Né? Fazer aqui embaixo. F de x do vértice vai ser x ao quadrado mais 2x menos 8. Né? A gente substitui aqui o f de menos 1, vai ficar como? Menos 1 ao quadrado mais 2 vezes menos 1, menos 8.
certo? Então a gente vai ter o que aqui? Menos 1 ao quadrado é 1, menos 2, né? Menos 8. Então, 1 menos 2 vai dar menos 1, o menos 8, tá bom? Vai ficar quanto? 1 menos 10, né? Que vai ficar menos 9. Tá bom? Então, o nosso y do vértice, menos 9. Pronto. Quem é o vértice? Esse ponto aqui, que é o vértice, é x igual a menos 1, y igual a menos 9. Esse aqui é o vértice. Certo? É o nosso vértice.